Pois, se vedes o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava, primeiro estava, o Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o que havia de dar. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for. Irmãos, é sempre bom falar que existem 3 mistérios no universo: Deus, Cristo e a igreja. Quais são esses mistérios no universo? O mistério da Trindade, e nós fizemos esse curso ano passado que foi maravilhoso. O mistério da Trindade é Cristo, o Cristo encarnado. O mistério de Cristo é a igreja. A igreja é o mistério de Cristo. E qual é o mistério da igreja? O mistério da igreja é uma comunhão eterna. Que nós, isso é muito interessante, quando a igreja, o corpo de Cristo, ela se reúne e torna uma unidade com a Trindade, ou seja, a igreja é aquela que deve viver na Trindade, e a Trindade deve viver na Trindade. Quem falou isso? Cristo. Cristo falou isso. Para que aqueles que creem em mim, assim como eu sou tu, e tu em mim, assim sejam eles em nós. Opa, tem uma coisa para saber. Então, esse é o mistério da igreja. É esta comunhão que nós temos habitando na Trindade. Agora, às vezes a gente fala de comunhão na igreja, o pessoal fica pensando, tão rasteiro, né? Tomar um cafezinho. Não, isso é bom, isso é sociabilização, isso é importante, mas não é comunhão. Vamos fazer um churrasco juntos, um almoço da igreja, é maravilhoso isso. Mas ainda assim não é. Comunhão mesmo, essa união espiritual que a igreja e todos que creem em Cristo nesse mundo têm, e todos que creem em Cristo estão unidos na Trindade. Essa é a verdadeira comunhão. E é isso que Cristo fala. É que a gente vai inventando coisas por aí no meio da história. Fica legal. Você não vai tirar isso mais da igreja, mas essa é a comunhão, e esse é o mistério da igreja. E para entrar nesse mistério da igreja, nós precisamos comer do Cristo. E esse texto aqui é muito interessante, por quê, meus irmãos? Porque o maná que eles comeram, os judeus, os pais, comeram, permitiram eles se manterem vivos na história. Né? Mas o maná que é o Cristo, que ele diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu, mantém na história e mantém para além da história. Porque aqui o Cristo fala sobre eternidade. Então, veja, o que é vida eterna? E Cristo falou aqui. Olha lá o que o Cristo falou que é. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então, essa vida eterna não pode ser aquela interpretação que a gente tem, que é morar no céu. Não pode ser, porque eu não estou no céu, eu estou aqui. Eu não estou no ouranos, como diz no grego. Eu estou aqui, estou na terra. Então, que vida eterna é essa que o Cristo fala? Que é bio? Não. Bio é vida também em grego, mas não é bio. Bio é biológico, é vida contingencial, é a carne, né? A sarx, carne. Mas é zoe, que é uma vida. Umas traduções vão dizer abundante, mas eu gosto de usar esse termo superior. O que é uma vida superior? É a vida de Deus no que crê. Quem é a vida? Cristo. Ego eimi, ele disse, ego eimi, rehonos, realite, redzoe. Eu sou a vida. Então, Cristo é a vida. Quando nós, Cristo é a
fala dele, porque ele vai dizer assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, tem a zoe, essa vida superior. Que vida superior é essa? É a vida de Deus na pessoa. Quem é essa vida de Deus na pessoa? É Cristo. Então é Cristo habitando dentro do que crê, que junto com o outro que crê se transforma na igreja e que ambos habitam na Trindade. Olha que coisa interessante. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Agora, essa fala dele aqui, para mim é fantástica, é o que fecha todo esse discurso. Assim como o Pai que vive, não é bio, é zoe, uma vida superior, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, viverá. Aí o Cristo, aqui, ele passa a dizer o quê? Que ele é o alimento. Ele é o alimento de quem? Ele é o alimento da humanidade. A partir do momento que uma pessoa começa a se relacionar com Jesus Cristo e recebe o Cristo em sua vida, é neste momento que a pessoa passa a comer do Cristo e o Cristo, em contrapartida, passa a alimentá-lo ou em outras palavras, o Cristo em nós não tem nada a ver com religião ou religiosidade. Separado. Né? Então, a partir dessa verdade que Cristo, ele é o nosso alimento, qualquer outro tipo de alimento que eu tiver na minha vida, eu estou fora da fé cristã. Qualquer tipo as pessoas falam bem assim: porque o católico, ele está errado quando ele fala que ele precisa de fazer coisas boas, de ir para a igreja. É verdade, está errado. O católico, dentro do romanismo, boas obras é importante para a salvação, é importante para receber o favor de Deus. Está errado. Mas muitos de nós evangélicos protestantes também erramos, porque escolhemos uma comida errada. Qual? Quando a gente começa a barganhar com Deus que é a comida errada. Eu vou fazer um voto porque... Não, porque eu vou ser dizimista para Deus me abençoar. Não, porque eu não vou faltar os cultos. Não, porque eu vou tomar ceia. Alimento errado. Quero ir na igreja. Eu quero ir na igreja para Deus me abençoar. Se eu não for na igreja... Exatamente. É alimento errado. Qualquer alimento que não seja o Cristo, nós estamos fora da fé cristã. E não estamos na vida e nem a vida está em nós. O que está em nós é um monte de coisas, menos. Na verdade, é uma comida enlatada. Mas é importante salientar, professor Irã, o mestre aqui da igreja. Já vou te dar um certificado depois. Mestre Yoga ganhou. Digníssimo mestre Yoga. Que quando Cristo está em nós, todas essas implicações, elas se tornam naturais. Sim ou não? Completamente. Quando Cristo está... Aí você falou muito bem dito. O que está na pessoa? É o Cristo ou o cristianismo? O Cristo. Aí é diferente. Eu tive um debate semana passada, eu faço parte de um grupo de professores de seminário, um grupo muito unido, a maioria é tudo debate, ninguém, difícil dizer, só entra em acordo dos 70, 80 pessoas do grupo, um pouco, mas geralmente o debate é bom, porque o debate esclarece. Nossa, o debate é muito bom. E eu debati com um irmão, muito inteligente também. Eu separei fé cristã e cristianismo. Para ele tudo é uma coisa só, para mim não. Na minha opinião, são duas coisas diferentes. E é isso que você falou. Exatamente isso que você falou. A fé cristã é um relacionamento direto com o maná, o pão
É o sistema. É o sistema. Então, o cristianismo leva o cara a se infiltrar no sistema. A fé cristã leva o pecador a ter uma vida transformada. É o que você falou. O cristianismo, na verdade, leva o cara a se alimentar dele. Né? Ele se alimentar dele, que é o alimento errado. É, alimento errado. Porque Cristo é o único alimento. É. Aí no debate que eu tive com o Eliú, né, ele é pastor também, professor, daí eu falei, estava no meu debate, falei assim, ó, o que aconteceu no século 3 e 4 na história da igreja? Os missionários católicos, principalmente o chamado Bonifácio, ele ia para os povos bárbaros catequizar ou cristianizar. O que é isso? Ensinar os dogmas católicos. Ensinavam as pessoas a serem católicas, mas não ensinavam as pessoas a serem cristãs. Evangelização é diferente de catequização. Quando a gente evangeliza, a gente apresenta o maná que vem do céu. Quando a gente cristianiza, a gente apresenta o sistema que está aqui. Então, aí é o problema que o pastor Hildo está dizendo. Às vezes, nós pegamos uma pessoa que está convertida a Cristo e entulhamos ele com o alimento errado. Então você agora vai... O processo de conversão, de vida nova, é só Cristo que faz. Mas a gente já ensina ele que as outras religiões não prestam. Ele fez uma boa escolha. Não é assim quando a gente viaja de avião? Aí quando chega a aterrissar, você chega no aeroporto do seu destino, aí então o comissário de bordo fala, agradecemos pela sua preferência por viajar conosco. É isso aí. Pastor. Mas, vamos terminar aqui, porque nós temos que entrar no Coríntios. Fala, meu querido. Tem uma situação que eu vejo muito comum às vezes dentro de algumas igrejas, que a pessoa diz assim, que ela vai seguir o pastor, né? É o que o pastor fala. Porque se o pastor errar e eu fizer, no exemplo do pastor, quem paga é o pastor, eu estou livre. Então não tem problema, né? Eu vou seguir a instituição, porque eu não vou sofrer nenhum dano, porque se... E o texto ali que Jesus disse, aquele que se alimenta de mim. Aquele que come da minha carne e do meu sangue. Então é aquele que se alimenta de mim. Então ele é o alimento. Eu quero concluir. Preste atenção. O Cristo não é só o alimento para nós nesse primeiro estágio da nossa história. O universo só se sustentará na eternidade por causa do Cristo. Quando nós ressuscitarmos no grande dia, o dia que o Senhor voltar, ainda assim nós continuaremos sendo alimentados por Ele por toda a eternidade. O grande problema é que às vezes a vida cristã ela fica restrita ao que acontece na nossa vida só aqui. E o Cristo, ele acaba sendo um Salvador nosso aqui. Não. O Cristo continuará sendo o motivo da nossa existência para além daqui. O Cristo continuará sendo o nosso alimento para além daqui. O Cristo continuará sendo aquele que sustenta e mantém o universo quando tudo for restaurado para sempre. Então nós reduzimos a fé cristã e a vida cristã, entendendo que a vida cristã se resume a este período da história. Não. Esse período da história é um período importante para aquele mundo que virá. E aquele mundo que virá é o grande mundo de Deus para nós. E esse mundo que virá é o mundo pelo qual o Cristo continuará alimentando, porque Ele é a fonte do universo. Aleluia. E só interessante essa questão, eu estava meditando nisso, em Hebreus 6. Sim? Alguém pode ler? Vocês querem que eu acenda a luz aqui para vocês? Não, quer que fique aqui, deixa eu. Quer ver? Hebreus capítulo 6. 5, versículo 5. Não tem como disponibilizar a internet, não? Tem. Eu tô até com uma... Pegou aí?
que você pegou aí? Não, eu preciso só para mim aqui usar o meu É, iPad. Cetel, acha aí a rede Cetel. Aí a senha é Cetel 2022, se eu não me engano. Hebreus 6,5, alguém lê para nós? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Veja, na tradução tradicional fala mundo vindouro. Agora, olha que coisa mais maluca era. Não, lembra que o cristão, ele vive além da história. Nós vivemos além dessa história. Porque nós almejamos o quê? Um mundo além dessa história. Agora, olha que coisa mais interessante. Nós aqui falamos que nós temos que cuidar do presente para o futuro. Na fé cristã é o contrário. É o futuro que muda o nosso presente. É que a gente vai na contramão errada. O Hebreus está dizendo aqueles, como é que é lá? E provaram Que provaram o quê? a boa palavra de Deus A boa palavra de Deus e o quê? e os poderes do E os século poderes futuro. do mundo vindouro. Como é que o mundo vindouro que não veio tem influência sobre o nosso presente? Só tem uma resposta. Esse mundo vindouro está acontecendo. Só não chegou até nós ainda. Mas a influência dele está presente hoje. Porque é o mundo vindouro que muda esse nosso presente. Quem sustenta o mundo vindouro? Do qual o texto diz os poderes dele. Que poderes são esses? Poderes de quê? Poderes de quê? 18. Exatamente. Por que o mundo vindouro existe? Porque ele tem vida. Que vida que o mundo vindouro tem? 18. Então, é o mundo vindouro que influencia o meu presente aqui. E os poderes dele. Que poderes tem? O poder de ter a Zoe, esta vida superior, esta vida com Deus, e esse alimento que é Jesus Cristo. Ok? Pastor, não ajunteis tesouro nessa terra, É. porque se eu penso no futuro, eu sei que não adianta eu juntar, porque eu não vou usar lá. Não vou precisar. E se eu penso no agora para frente, eu vou juntar para garantir o meu amanhã. Então, o que nós, cristãos, que cremos em Jesus Cristo, que é o nosso alimento, precisamos estabelecer na nossa vida? Exatamente isso. É o mundo vindouro que toma conta da minha história, e não o contrário. Então, eu não recebo a Cristo para participar da eternidade. Não, é a eternidade que me ajuda a entender A vida de Cristo. a vida de Cristo. Glória a Deus. Irã, uma outra pergunta, já que você está falando desse do. Eu entendo também como esse mundo vindouro do mundo sobrenatural, Sim. relacionado ao poder de Deus. Sim. Então, nessa referência que você citou, eu acredito que também são as manifestações dos dons sobrenaturais, do poder de Deus, através dos dons e das manifestações da igreja. Entendeu? Os 9 dons Entendi. lá de poder. Também acredito que se refere a isso. O mundo vindouro. Porque aí faz parte disso que tu está falando. É. Dessa vida superior, dessa vida de Deus. Quando a gente experimenta, por exemplo, estou expulsando um demônio, de um cara ali que está endemoniado, isso não é natural, não é desse mundo humano. Não. Né? É sobrenatural. Sim. E numa libertação, eu estou experimentando essa vida superior, essa vida da fé. A fé em ação ali. Claro. Só que a gente tem que entender o seguinte, por isso que nós precisamos dos poderes do mundo vindouro aqui. Sim. Porque a gente milita contra o mal, mas naquele dia não vai ter mal. Sim, exatamente. Então, se não vai ter mal naquele dia, não vai precisar de ter dons mais. Sim. Aliás, só tem um dom que vai ser para sempre. É o que Amor. diz a Escritura. Então, quais são esses poderes? Então, aí você falou muito bem. Os poderes do mundo vindouro me ajudam a militar contra o tempo presente que é mal. Aí eu preciso de ter dons. Expulsar demônio, orar para cura, aquela coisa toda. São os poderes do mundo vindouro, baseado no amor. Quando Cristo voltar e estabelecer novo céu e nova terra, é esse mundo vindouro
que vai se estabelecer na minha vida para toda a eternidade. Que o Cristo é o rei desse mundo vindouro. Aí o Apocalipse vai dizer, e o Senhor habitará com eles, e eles habitarão com o Senhor. Ele será o seu Deus, e eles serão o seu Deus. Então o mundo vindouro. Então, eu preciso do mundo vindouro, dos poderes do mundo vindouro para hoje. Até porque os dons... É muito bom a gente falar isso na igreja, viu? Na verdade, nós já somos no mundo vindouro, Exatamente. estamos no mundo... É o que Jesus falou, o já e o ainda não. É, O já e o ainda não. eu entendo, por exemplo, os dons sobrenaturais, de poder e tal, os 9 dons, são sinalizações do reino vindouro, que é o reino de Cristo, o estado eterno, naquilo que a gente sabe que vai acontecer. Os dons, que são esses poderes do mundo vindouro, eles vêm com uma mensagem: o mal não prevalece. Então, o exercício de um dom aqui, que é do mundo vindouro, é uma mensagem que diz o seguinte: naquele mundo não tem esse mal. Sim. Percebe? Essa é a mensagem. Fala o último comentário. Com chave de ouro, hein? Fala. Então, feito está. Irmãos, nós agora vamos orar a Deus, pedir que Deus nos abençoe nessa nova jornada, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês todos permaneçam até o final do semestre, para a gente crescer junto com o poder. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que ouvimos do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe esse semestre, que teu Espírito Santo tenha plena liberdade para ministrar no coração da gente, mudar a nossa vida cada vez mais, e que os poderes do mundo vindouro e Jesus Cristo, nosso alimento, possa estar nos sustentando nesta vida presente. Assim pedimos a tua bênção, que teu Espírito Santo ministra para nós aqui. Amém. Amém. Irmãos, falando de Coríntios, se a gente vai deixar, a SESI tomar conta do curso, né? É só uma SESI, né? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Vocês vão ouvir muita coisa interessante, viu? Eu tenho certeza que vocês vão... Antes da gente entrar propriamente no livro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Principalmente para os pastores. Levante a mão os pastores aqui, por favor. Tem mais pastores. Ai, que coisa mais linda, né? Quando você pensa nas cartas de Paulo, ou quando você pensa em Corinto, ou a igreja em Corinto, ou as cartas de Paulo aos Coríntios, que mensagem, ou que imagem vem em tua mente quando você pensa nisso? Seja honesto, isso aqui é importante para o curso, tá? É importante para a gente estabelecer bases para direcionar o curso. O que você pensa? Calixto, quando você pensa ou fala ou pronuncia Coríntios? Se fala propriamente da carta que foi escrita. Tudo, qualquer coisa sobre Coríntios. Pensa na igreja lá. Igreja, carta, qualquer coisa. Eu vejo a igreja de Corinto como uma igreja dividida, teologicamente. Né? Sim, sim. Uma igreja onde havia assim, muita manifestação, poder do Espírito Santo. Sim. Todavia uma igreja muito carnal, né? Uma igreja voltada para o materialismo também. Ok. Então quer dizer que você só pensa em coisa que não presta. Uma cidade É mesmo. Rebeldia. 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 O que mais? Vamos lá, vamos enriquecer a aula. Eu vejo a igreja de Corinto como uma igreja linda. É? Bom. Os olhos dele. Ela, na verdade, o olhar da gente, às vezes, ele é crítico e tem que ser, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar, fazer uma introspecção, né? Sim, qual é a nossa diferença de Corinto? A igreja de Corinto é uma igreja linda, maravilhosa, que Paulo chama a igreja, e ele vai se expressar
que fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E ele trata a igreja com carinho também e fala das qualidades dela, mas assim como a Bíblia também revela, nunca escondeu de nenhum homem os seus defeitos, suas quedas, suas lutas, é a mesma coisa que ele faz com a igreja. Ele expõe as situações, as debilidades dela. Ou seja, lá em As Corinto qualidades. tinha ovos de serpente. Tinha gente normal. Mais serpente. Eu escutei aquela sua trilogia lá, viu? Esse é fera. Ovos de serpente. Escutei a trilogia lá. Esse é fera. Veja. Você está assistindo muito mensagem na casa na voz. Eu tô, cara. Não, ele vai se converter. Aí é o seguinte, quando a gente fala de Corinto, o Hildo falou, o pastor Rico aí, falou uma coisa que eu preciso falar isso para vocês, porque eu estava ministrando uma aula semana passada e falei isso. Qual é uma dificuldade que nós cristãos do século XXI temos com os cristãos do século I? Gente, claro, o Hildo falou, o Calixto falou, de fato a igreja de Corinto era extremamente complicada, problemática, e às vezes muitos de nós pastores julgamos os irmãos de Corinto. Só que a grande diferença, nós estamos num estágio, conforme for o tipo de fé cristã e o tipo de cristão que se mantém nessa história, ele é pior do que os cristãos em Corinto. Sim. Por quê? Porque os coríntios não tinham uma mente cultural cristã. Sim. Pelo contrário. Pelo contrário, a fé cristã e o cristão do século I, principalmente na Europa, era rodeado de paganismo, era uma ilha. Era uma ilha. Então, a mente, o que faz a pessoa ser quem ela é a sua cultura. O que faz um povo gostar de uma comida, uma bebida, um tipo de roupa, enfim, a gastronomia, qualquer coisa, é a cultura que dita como que você vai se proceder. Influência do meio. É a influência. Então, os crentes coríntios não tinham uma cultura cristã. Pelo contrário, eles foram um dos muitos irmãos que influenciaram um paganismo, que ajudaram nessa troca. Vamos fazer uma troca legal? Tudo isso que está acontecendo aí não presta. Nós temos uma coisa muito mais interessante. A mente do cristão do século XXI já é uma mente cristã, porque nós vivemos numa cultura cristã. Nós temos democracia, nós temos liberdade, nós temos informação, nós temos teologia. Tem o pastor Giovanni, tem o pastor Rios, tem o pastor José, tem o pastor Raul, tem nós que estudamos teologia, dissecamos os pensamentos dos teólogos, e eles tinham quem? Ninguém. Os caras passam 4 anos treinando num seminário para ser um pastor. O camarada convertia mais ou menos, irmão, você vai ser o pastor, eu tenho que continuar pregando o evangelho para esse mundo padrão. Essa é uma dificuldade da gente fazer uma leitura retroativa com a mente cristã do século XXI. Não vai dar certo. Não vai funcionar. A gente tem que ler a Bíblia com a mente cristã, mas com a mente cristã atemporal, entendendo por que eles faziam daquele jeito. Por exemplo, a cultura sexual, vamos falar muito sobre isso, de Corinto. Mas então o cristão... Mas os caras viviam naquela cultura, para eles não era pecado, para eles era normal, é isso aí mesmo, é a mesma coisa. O camarada vai no templo de Afrodite, tem 1000 sacerdotisas, 1000 prostitutas, ele ia fazer o que lá? Prestar um culto de adoração. A relação sexual com as prostitutas era um culto do qual o cara se sentia beneficiado na sua vida. Agora a Afrodite vai me abençoar. Mas isso é cultura, não é safadeza. É safadeza quando a gente tem uma cultura cristã e praticamos isso. Percebem? Então, às vezes falta cultura para o cristão. Essa aí foi pesado. forte. Repete. Na verdade, a gente usa. E não somente, por exemplo, o sexo
dentro do paganismo, do ponto de vista cultural, era o sexo santo. Por quê? Eles praticavam com sacerdotisas. Não era o sexo de prostituição, porque tinha. Aí Corinto, porque era cidade portuária, tinha 2 portos, aí sim tinha prostituta para todo lado. Então, a questão toda que a gente tem que entender é que, claro, que mesmo se relacionando com uma prostituta sagrada, é prostituição também, mas na cultura deles não era. Então o apóstolo Paulo chega e diz, isso é pecado. Mas o que é pecado numa cultura quando não tem pecado? O que é pecado? Quer dizer, Paulo falou de coisas profundas, que é profundo até para nós que já temos uma mente cristã. Imagina a mente pagã deles. O desafio era maior, né? Meu Deus, o desafio, gente, eu não comparo o desafio que a gente tem hoje, o desafio que eles tinham. Porque ser cristão no século I era um rompimento assim, absurdo. Hoje o cara que se converte a Cristo, ele só para de tomar cachaça. Olha lá, hein? O cara que converte a Cristo hoje, a mulher só para de falar mal dos outros. Olha lá. Mas o camarada que convertia a Cristo lá no século I, ele rompia com o comércio, ele rompia com o exército, ele rompia com a política, ele rompia com tudo. A fé cristã promoveu inflação, demissão, fechamento de fábricas. Houve rebuliço no exército. Meu Deus, os caras foram desbravadores. Então, eu fico assim muito, e vai aqui, por isso que eu fiz a pergunta, é porque a nossa mente, é muito fácil a gente olhar para o Coríntio, com a mente cristã, de uma cultura cristã, do mundo ocidental cristão, e eles lá sendo uma fé cristã. É o contrário. Hoje, o paganismo hoje no mundo, pelo menos no mundo ocidental, o paganismo que é uma ilha. Fazer todo aquele tipo de sacrifício aos deuses, isso é coisa horrível. No século I, coisa horrível era dizer que não tinha deuses, só tinha um. Inverte o negócio. Monoteísmo. Aliás, só uma fala sobre idolatria, que Corinto imperava. Você vê como é que são as coisas, né? Os sociólogos dizem, preste atenção no que eu vou dizer, os sociólogos dizem que o mundo saiu do politeísmo para o monoteísmo, ou a uma crítica à fé cristã e uma crítica ao judaísmo. É ao contrário, preste atenção. O berço da humanidade, que é o crescente fértil, principalmente a Acádia, os sumerianos, os babilônicos, foi descoberto que em antiguíssimas religiões da Suméria, eles adoravam só 2 deuses. Ou seja, é o contrário do que diz os antropólogos. Falei sociólogo, falei errado, os antropólogos. É o contrário do que diz. Na verdade, o mundo saiu do monoteísmo para o politeísmo. Agora a grande pergunta é: por que o mundo saiu do monoteísmo para o politeísmo? Por uma razão: Deus se calou. Deus só foi falar com a humanidade depois de milênios com Abraão. Nesse período de tempo que Deus se cala, as pessoas precisam de Deus. Como Deus se calou, cada um procurou o próprio Deus. Fez um Deus segundo a sua necessidade. Eu sou caçador, eu preciso de um Deus da caça. Eu sou pescador, eu preciso de um Deus do mar. Eu sou agricultor, eu preciso de um Deus que percebe. Então é o contrário do que diz os antropólogos. O mundo saiu do monoteísmo para o politeísmo. E aí em Babilônia o politeísmo se fortaleceu. E os corintianos, que desde aquela época já não valia muita coisa, hoje também não continua valendo nada. Isso é forte. Aí eles assumiram isso também. Ok? Beleza?
partir, Raul, daqui para frente, a gente tem que partir do começo, para você entender por que a gente está aqui. Fala, Rosa. Lendo Coríntios, né, dias atrás, é normal, você vai ler as instruções que Paulo faz em suas cartas, hoje, no meu olhar, eu até voltei a ler novamente, quando eu cheguei no final, eu acho que tem instruções que são normais na nossa visão de hoje, é isso que você está falando, realmente. Lá no final, como o David lá da exemplo de fofoca na igreja, né? Aí chega lá em Paulo que ele era muito duro com as cartas dele, deu onde que ele é duro, né? Aí não é duro. Porque Paulo já tinha uma mente, a cultura de Paulo era cristã. Mas para eles era realmente, né, realmente era firme. Daí eles questionam, mas por que pessoalmente ele é tão bonzinho nas cartas dele? A gente vai discutir isso. Mas veja, a mente do Paulo já é uma mente transformada. Ele já se via como uma cultura cristã, que só apareceu 400 anos depois. Mas veja, ele era um cara fora da sua época. Sim. Ele já não era nem mais judeu. Ele era um cristão do futuro. Mas o interessante disso é como ele fecha, né? Porque Sim. pessoalmente eu tenho que ser aquilo que eu ensino nas cartas. E isso a gente vai debater bastante. Fernando, Vai, Leozão. viu como é que lá naquela época ele já entendia que é Coríntios? É. Tá vendo? As 4 cidades mais importantes do Império Romano. Roma, que era a capital. O apelido de Roma era Cidade Eterna, né? É até hoje, se não me engano. Cidade Eterna, até hoje. Roma, Corinto, olha nós aqui, Éfeso, Antioquia da Síria. As 4 cidades mais importantes do Império, o resto era resto. Então, Corinto disputava com Éfeso qual era a melhor depois de Roma. Não tem essas brigas de cidade? No passado não era. Porque, na verdade, qual era a briga aqui? A briga aqui é o seguinte: a cidade melhor depois de Roma era a cidade que teria mais benefícios políticos. Não tem as famosas vias áppias? Você conheceu, né, Giovanni? Sim. As estradas que os romanos calçaram, só calçaram para cidades importantes. O que não é importante não interessa. Então, E Corinto. todas elas tinham aqueles aquedutos romanos. Sim, exatamente. Corinto e Éfeso disputavam, eles brigavam. Para você saber, por exemplo, Éfeso tinha um anfiteatro, Corinto também tinha. Corinto teve os Jogos de Corinto, que era em honra a Roma. Só fazer um lobbyzinho com o imperador. Então Corinto era uma cidade importante, né? Falando da epístola. Aqui temos a viagem de Paulo, né? Que ele foi para Éfeso, depois de Éfeso ele foi para Corinto. Corinto era uma cidade, e até hoje ela existe, interessante, porque Corinto tinha 2 portos, um porto aqui e um outro porto aqui. Qual era o problema? O problema era as rotas comerciais. Então eles tinham que dar toda essa uma volta para chegar nesse porto, ou eles tinham que vir daqui, dar toda essa volta para vir nesse porto. Então o que foi feito? Foi feito um canal de 7 quilômetros, onde facilitou muito a vida dos navegantes, né? O canal de Corinto, então aqui você tem dois portos, né? E para o fluxo comercial era muito difícil, então foi aberto esse canal aqui, que dividiu. Aí aqui nós temos o Istmo, chamado Istmo, que é uma porção de terra. Então Corinto era uma cidade muito, muito especial, né? Assim, além de ser a única passagem por terra entre o norte e o sul da Grécia, era também passagem entre a Ásia, a Palestina e a Itália. Você pode perceber como que era forte o comércio exterior em Corinto. 2 portos. As especiarias, as rotas comerciais passavam por Corinto. Para entrar na Europa, quando vem aqui da Ásia, tanto do leste quanto do oeste, tinha que passar por Corinto. Corinto era
essa porta para a Europa. Então os portos eram pujantes, ok? Alguém pode ler para nós? A cidade localizava-se em um istmo, que é uma porção de terra que liga uma península ao continente. Possuía 2 portos. Corinto era então corredor de mercadorias. Além disso, suas terras eram férteis. A cidade era rica e tinha localização estratégica no cenário mundial. Corinto era uma cidade portuária importante com cerca de 300 mil habitantes. A sua localização no istmo, que separa o Golfo de Corinto do Sarônico, era a razão para o seu desenvolvimento. A gente não precisa dizer que a única coisa que faz uma cidade crescer é o quê? Comércio. Comércio. O comércio é a única coisa que faz um local crescer. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Esse aqui é o atual canal de Corinto, que é aquele, que é essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha é isso aqui. O istmo se chamava Diolcos, o lugar pelo qual se arrastam as coisas. Se não fosse possível seguir por este caminho, porque o barco era muito grande, desembarcava-se o carregamento, os estivadores levavam através do istmo e o rei embarcava do outro lado. Você imagina? Os camaradas pegavam aqui, carregavam. Então, agora tem esse canal aí. Tinha já na época. Esse aqui já foi feito no final do século XIX, foi melhorado, né? Esta viagem de 6 quilômetros através do istmo, onde agora corre o canal de Corinto, economizava uma viagem de mais de 300 quilômetros em torno do Cabo Maleia, o mais perigoso do Mediterrâneo. Então, agora, ó, um navio de passageiro aqui, ó, como é que fica bem. Cruzeiro. Um cruzeiro, obrigado. Um cruzeiro. Olha como é que. Profetismo, cruzeiro. Você imagina uma pessoa fazendo um cruzeiro passando pelo canal de Corinto? Meu, esse canal é milenar. Hã? Nesses dias que eram os de Paulo, sua população era muito heterogênea. Agora preste atenção na população dos coríntios. Vamos lá. Quem lembra nós? Havia os veteranos romanos que César tinha enviado ali. Quando um soldado romano tinha servido por um tempo determinado, era-lhe otorgada a cidadania e era enviado a alguma cidade recém-fundada e recebia terra para que ali se tornasse colônia. Então, havia em Corinto um soldado do exército romano. Ele servia por 20 anos. Ele jubilava. Ele jubilava. Aí, como presente, o imperador dava um lugar onde ele quisesse morar. Os soldados que já estavam destacados em Corinto queriam ficar em Corinto. Quem que não queria ir para Corinto? Só Roma. A Roma era muito caro. Roma era caríssimo. O custo de vida em Roma era altíssimo. E até hoje. Né? E até hoje. Então o cara falou assim, bom, eu não posso ir para Corinto. É como na Europa hoje. Se o cara for para a Espanha, o cara passa necessidade. Mas se for para Portugal, ele vive bem. Então o camarada falou assim, pô, ou ele ia para Corinto, ou ele ia para Éfeso. Geralmente os caras viviam em Corinto. Então servia 20 anos, se não morresse em alguma batalha, serviu 20 anos, o camarada é aposentado, recebe uma indenização e ganha terra. Geralmente os soldados romanos gostavam de agricultura. Então o camarada escolheu. A terra era fértil, o comércio era pujante, 300 mil habitantes. Você imagina, Corinto, primeiro cultura que tinha em Corinto, uma cultura militar. Os camaradas, muitos que estavam lá, eram ex-soldados do Império Romano. Quem mais? Quando se reconstruiu Corinto, voltaram os mercadores devido ao fato de que sua localização ainda lhe dava supremacia no comércio. Havia muitos judeus na população. A nova cidade lhes oferecia oportunidade de comércio que não foram lentos em aproveitar. As pessoas falam bem assim, por que o judeu é rico? Vocês sabem disso, né? Por que o judeu é rico? Por uma razão. Eles aprenderam as técnicas na Babilônia. Pós-Babilônia. Antes da Babilônia eles não eram ricos.
Mas depois da Babilônia, os caras, eles aprenderam que, na verdade, os judeus que voltam para Jerusalém não são judeus assim, eles são judeus por nascimento, mas eles não são judeus de conhecer a terra. Eles são judeus babilônicos. É a mesma coisa que um Nisei nasce, né, aqui no Brasil. Ele tem características de japonês, ele tem sangue de japonês, o corpo dele, o DNA dele é de japonês, mas ele é brasileiro. Então foi mais ou menos isso. Então o judeu que volta para Jerusalém, ele é um judeu babilônico. A mente dele não é a mente dos antepassados. Eles agora têm a mente dilatada, os caras sabem, eles aprenderam, as melhores faculdades de economia eram a Babilônia. Então eles vêm e implantam esse sistema econômico, aprendem, e aí eles vão, na história eles vão. Tem até um Talmud, né? Tem o Talmud. Então eles aprenderam as técnicas da economia e da administração financeira. Eles foram os primeiros a aprender o que é marketing. Então, lá em Corinto, por que tinha os judeus lá? Por que tinha judeus em Corinto? Comércio. Por causa do comércio. Ok? Havia um grupo de fenícios e frígios e gente de Oriente com seus estranhos costumes exóticos e suas modalidades histéricas. Gente, Corinto era uma cidade internacional. Não era uma cidade assim. Era uma cidade internacional, tinha gente de todos os lados ali. Cosmopolita. Era uma cidade cosmopolita. Só perdia para Roma e disputava com Éfeso. Então Corinto era um colosso, era uma cidade internacional. Tinha gente de todo lado lá em Corinto. Né? A idolatria de Corinto. Né? Eu falei um pouquinho sobre idolatria, mas vamos lá. Vamos falar da idolatria da cidade. Alguém pode ler para nós? Bem alto, tá, gente? Tinha a reputação por sua prosperidade material, mas era também sinônimo de pecado e imoralidade. Mesma palavra, que eu não sei ler. Corinthianistai. Corinthianizar. Corinthianizar tinha chegado a ser parte do idioma grego e significava viver ébrio e na corrupção moral. Corinto, por mais que foi essa cidade pujante, maravilhosa, cosmopolita, uma cidade internacional, uma cidade rica, próspera, junto com todo esse tipo de gente, cada um trouxe os seus vícios. Cidade portuária, você sabe. Qual é um dos vícios muito comuns em cidade portuária? 2. Prostituição e Doenças venéreas. Corrupção. Droga. hoje tem droga e tal, mas Corrupção. Corrupção. é bebida. Então a bebida e prostituição em Corinto era muito comum. Vida boêmia. É vida boêmia. Os bares de Corinto, a prostituição de Corinto era por exemplo, Corinto dentro da cultura grega era conhecida, má afamada também por esses vícios que possuía dentro dela. Por exemplo, sabe como é que eles chamavam doenças DST? Doenças sexualmente transmissível? Sabe como é que eles chamavam no populazão? Fulano está com uma doença corintiana. Aliás, tem até hoje isso aí. Tem até hoje. Quando falava Tudo faz assim, sentido. fulano, eu estou com uma doença, é uma doença venérea qualquer. Corintiano. Mas é por causa da extrema prostituição dos portos e a extrema bebida. Então, quando falava de Corinto, tinha esse lado bonito, mas também tinha esse lado meio tenebroso que a própria cultura condenava. Oi? Meio não, bem. Né? Que a própria cultura condenava. Por isso que eles... Veja, você sabe que tudo aquilo que se torna popular, ele se verbaliza. Por exemplo, ninguém fala que vai comprar palha de aço. A gente fala que vai comprar bombril. Ninguém fala que vai tirar uma fotocópia. A gente vai tirar uma xerox. Porque a popularidade desses produtos se transformaram em verbo. Eu vou xerocar. Isso não existe na língua. Eu vou xerocar, xerox não é verbo, meu. Mas a gente transformou em verbo.
Vive xerocando. Por favor, se tem professor de português aqui, eu acho que não tem. Não existe. Eu xeroquei, tu Xerox é uma xerocas. marca da fotocópia. É a máquina. Eu vou tirar uma cópia. Eu vou copiar. Copiar é verbo, a xerox é verbo. Mas ele transformou em verbo. Então lá, quando você falava assim, fulano está corintianizado, ou ele estava envolvido com prostituição, ou envolvido com... Oi? Beleza? Se for o Espírito Santo, põe aqui uma coisa aí. Então veja, corintianizar se transformou em verbo também. Verbo ruim. Quem tem essa experiência de nascer numa região assim, né? Cidades que tem praias, tem esse pano de fundo. Tem. Facilmente. Tem. Porque através dos viajantes, dos navios que chegam em culturas diferentes, vem todo tipo de influência. Tudo, exatamente. Imagina a dificuldade de pastorear uma igreja nessa situação. Olha, Isso também é isso que o Hilton falou é uma questão muito interessante. Por exemplo, vocês sabem que os índios brasileiros, que na verdade falar que eles eram índios é um erro pertencenário, né? Porque na verdade eles não são índios, eles são nativos. Povos originários. Chama índio porque a embarcação saiu de Portugal para ir para as Índias. Quando chegaram aqui, pensaram que era índio, Pero Vaz de Caminha, encontramos os índios aqui, mas na verdade eles não eram índios, eles eram nativos. Aqui, essa é a mesma questão que o Rio está falando. Então, quando os portugueses chegaram aqui, os índios, pela sua cultura, eles não conheciam certas doenças. Os europeus tinham doenças, os índios tinham as suas doenças. Então, o organismo dos índios já tinha um certo resistência às que os portugueses ainda não tinham adquirido. Muitos morreram aqui. Muitos pegaram sífilis, mas os índios não morreram de sífilis, porque eles já tinham um organismo pronto para ir. Como eu estou falando, você leva de um lugar para outro tudo, vícios. Como que o ópio chegou na China? É importante isso aí, salientando a questão, por exemplo, se você não tiver essa leitura, e se você não tiver, você perde tempo, como um pastor, como um líder. Sim, se você tiver uma leitura, por exemplo, a bola de neve, ela nasce na praia com essas situações aí, o cara começa a surfar e vê que o surfista precisava de uma identificação. E a bola de neve, né, até hoje está aí nas igrejas, está aqui no Paraná. Ele está onde não tem praia. Não tem praia, né? Você vê a influência que é de você entender uma cultura, como isso reage, né? Em Salvador, Bahia, todo Fortaleza. Você vai ver os cristãos do litoral, os cristãos do litoral, eles são totalmente diferentes dos cristãos do interior. O cara chega lá no culto, por exemplo, de bermuda, de camiseta regata, de boné para trás, ele é estranho. Agora aqui é um escândalo. Então, inclusive, lá na Bahia, os pastores pregam deitado em rede. Não é isso, pastor? Lá na Bahia, os pastores pregam deitado em rede. De boa. Mas se você fizer isso aqui, não dá. Uma limonada na mão. Pastor, Esse pessoal, Um coco gelado. Deus que? Aí eu acho que iniciou aquela coisa de adaptar o evangelho à cultura local. Exato. Aí complicou. mas não é adaptar o evangelho, gente. Vocês estão entendendo? Não, mas foi o erro que eles cometeram. Não, mas a senhora que eu estou falando. Não, eles eu estão entendi o que você falou. Esse debate aqui tá bom. Não, vamos lá, ele está entendendo errado já. E pronto. Aí, ó, aí tem que voltar. Quem ouve, posta aqui primeiro. Não, mas é verdade, vou falar. Uma pausa aqui. Gente, presta atenção. É o que Irã falou no início da aula. Da gente, lá no início da aula, no nosso devocional também. O Cristo está em você. Você não vai negociar o pão da vida. Os valores, o pão da vida. Os valores. Isso. Mas se adaptar à cultura, isso não é negociar princípio, gente. É entendimento.
Claro. Mas eu entendi o que ele Não, quis falar. desde que na cultura Sim. não existam elementos contrários. Não, vamos falar de cultura sobre isso aí. Mas vamos terminar aqui, ó. Sobre o istmo havia uma colina chamada Acrópolis. E sobre ela estava o grande templo de Afrodite, a deusa do amor. Coisa mais linda. A ele pertenciam 1000 sacerdotisas que eram prostitutas sagradas. Eu fiz era mais ou menos isso aqui. Dá texto? Que é isso, rapaz? Que é isso? Você até evoluiu, hein? Que menino é esse? Pensando o quê? Ele tá indo na casa da rocha. Ah, rapaz, rapaz. Você tá indo embora na casa da rocha. Eu estou recebendo o pessoal da Renovada, Influência. recebendo o pessoal da Casa da Rocha, recebendo o pessoal da Assembleia de Deus. Tem que estar com qualidade nesse negócio aqui. É, a igreja da oitava lá no. Ó, a oitava, a igreja da oitava é assim, ó. Esse chegou, gente. É maior. Então, aí, aqui, daí tinha essas 1000 prostitutas que os camaradas iam prestar o seu culto, que era para isso aí, né? Agora, lembrando uma coisa, só ia para o templo quem tinha dinheiro. Não era qualquer um, não. O cara do povão ia para as prostitutas de rua. Aliás, há uma informação que a prostituição de rua em Corinto era tão forte que uma prostituta da outra ficava a distância de 10 metros. A Red Zone. Lá é uma rua, né? É. Na Holanda. Lá em Corinto tem todas as ruas. Cada esquina, cada lugar, a cada 5 metros. E eu vi um documentário, faz tempo que eu vi um documentário, que os pontos de prostituição em Corinto eram assim, um lugar assim, que tinha vários quartos, mas não eram quartos como a gente conhece, né? Eram quartos, aberturas em pedra e tinha um desenho, né? Alguma posição erótica. Uma posição erótica. Então a prostituta pegava o cliente dela e levava para um dessas cavernas, dessas entradas, mas era uma coisa na cidade mesmo. Então, para você ver como que era pujante então o sujeito não podia ir para o templo, porque lá eram as prostitutas. Você imagina como é que você vai ter uma relação sexual com uma prostituta sagrada, da onde você tem que deixar uma oferta para Deus Afrodite te abençoar. Não era qualquer sujeito, era só quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro ficava na rua mesmo. Pastor, só rapidamente. Vamos terminar aqui? Só relembrando, você falando de Corinto, veio São Paulo, assim. Santos, onde infelizmente na época de 90, na década de 90, muitas universitárias faziam programas com pessoas que chegavam de cruzeiro, dando Porto de Santos para se manter na faculdade. Agora veja bem, para encerrar esse primeiro, para a gente tomar um café, a prostituição em Corinto, essa prostituição de rua, era uma questão cultural. O único problema é que os próprios cidadãos achavam que era demais. Porque todo mundo é prostituta, mas Corinto era demais. Então eles não tinham nenhum problema de ter prostitutas nas ruas. O que eles achavam era que tinha demais. O problema hoje, vamos voltar, pastor Marcos, nós somos de uma cultura cristã, que não era a cultura deles. Para eles podiam ficar com prostituta à vontade. Aliás, havia a seguinte cultura, era essa aqui, ó. A mulher, esposa, tinha sexo com o marido só para produzir filhos legítimos. Prazer era só com a prostituta. A esposa sabia disso porque era questão cultural. Então a mulher, ela casava com um homem que ela o amava e ele a amava, e ela tinha exatamente a única preocupação de gerar filhos legítimos para ele. Prazer sexual só com as prostitutas. Isso é uma questão? Eu acho interessante, pastor. Aí é o apóstolo Paulo que muda essa concepção quando ele
dizer que fala para as mulheres mais velhas ensinarem às mulheres, as esposas mais jovens, a amarem seus maridos. A palavra amarem seus maridos é andros, ou seja, ele não tem que procurar prazer sexual na prostituta, é a esposa que vai oferecer para ele prazer. Isso era inadmissível naquela cultura. A esposa que também queria sentir prazer sexual e não podia por uma questão cultural, o que ela fazia? Ela ia para o prostíbulo. Muitas esposas de senadores romanos, por isso que vem aquele ditado, em casa é uma dama e na rua é uma prostituta. Porque ela também tinha que sentir prazer, mas a cultura não permitia que ela sentia prazer. Então ela ia para a prostituição. Então o apóstolo Paulo é o cara que vai falar assim, está tudo errado. O marido tem que sentir prazer com a esposa e a esposa tem que sentir prazer com o marido. Então o mapa sexual muda com a fé cristã. Vamos terminar aqui? Mas tem uma questão aí, mas essa questão sexual, ela tem um ingrediente espiritual. Tem, eu vou falar sobre isso também. Porque aqui não é só sobre aquela época. De Santos e São Paulo é uma questão comercial. Comercial. Mas só viu, pessoal, essa questão que o Raul está levantando, a gente vai falar aqui, a gente vai falar mais disso aí no curso. Eu vou falar mais profundamente sobre isso aí. Vamos tomar um café, pessoal? Vamos.